Hoje vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que David Bowie, o roqueiro camaleônico, que segundo seu próprio biógrafo David Buckley, foi aquele que mais penetrou e modificou vidas em toda a indústria do entretenimento. Vem conosco na sessão A e C comigo, Filipe Pitanga, aqui no canal Like. Vem conferir. Seus sucessos, por mais de quase 60 anos de carreira, já haviam começado desde os anos 60, com os Swinging Sixties, em Londres. Mas, para além disso, esse típico britânico vai estourar no mundo com Space Oddity, de 1969, que todos lembram. Ground Control to Major Tom. E esta forma de se comunicar através dos planetas de maneira intergaláctica vai também extravasar para seus álbuns seguintes, como Ziggy Stardust e Aladdin Sane, que vai inclusive cunhar esta marca famosa do raio no olho no álbum homônimo, a música de sucesso. Bowie, com isso, vai fazer seu primeiro longa-metragem para o cinema, depois de várias produções para a televisão, justamente com Alienígena, o homem que caiu na Terra, em 1976, dirigido por Nicholas Roeg, em que ele interpreta justamente um ET que vai precisar fingir ser humano para receber ajuda e salvar a sua própria espécie, mas vai com isso tentar descobrir o que é ser um de nós e também ajudar com que nós próprios consigamos alcançar a salvação. Será? Bowie vai continuar nos desafiando e espelhando o que é a nossa existência com a obra seguinte. Se na década de 70 Bowie já havia previsto o movimento punk com o álbum Diamond Dogs e também conseguido quebrar a difícil barreira de fazer sucesso nos Estados Unidos, como com Fame, coescrita por John Lennon no álbum Young Americans, ele vai, na virada para a década de 80, trazer o sucesso Station to Station, que vai levá-lo a se inspirar para a trilogia de Berlim, que também trará o sucesso Heroes. E ambas as músicas estão presentes em mais um filme. Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Um filme que na época foi avassalador. Foi um escândalo, polarizou o público e deixou a censura de cabelo em pé. Mas esta obra desafiadora, dirigida por Uli Gili em 1981 e que completou recentemente 40 anos de existência, sendo relançada de maneira remasterizada nos cinemas, deve muito a David Bowie. Não só pela cultura que ele representava, mas também por uma persona que aquela juventude que queria se pronunciar e se declarar fazia num manifesto ao evocar o próprio artista com a sua figura real dentro do filme, que se apresenta e também canta músicas da trilha sonora. E essa forma de fundir a persona musical com a cinematográfica vai continuar pela década de 80, com o álbum Scary Monsters in Super Crips e o sucesso Ashes to Ashes, do pó ao pó, que vai falar de vários novos monstros na sua filmografia, desde vampiros ao Rei dos Duendes. Ele, em 1983, vai lançar Fome de Viver, de Tony Scott, que, aliás, particularmente devo dizer que é um de meus filmes favoritos de vida e um dos melhores triângulos amorosos da história do cinema. Você quer uma escalação mais sexy e sofisticada do que juntar David Bowie, a musa da Nouvelle Vague, Catherine Deneuve, e a jovem Susan Sarandon, ainda em início de carreira, revelada por esse trio maravilhoso que vai disputar não apenas o coração,
como as mordidas num pescoço cheio de sangue? Então, Fome de Viver fala sobre imortalidade, vampiros e também sobre o amor. O que alimenta o que nessa história? E esse lado mais sombrio, que fala sobre, literalmente, outro lado do vampirismo, que é sugar a energia do próximo, vai estar na trilha sonora também, como começando com a famosa sequência de abertura com o Bauhaus na trilha e aparecendo em cena com a música Bela Lugosi's Dead. Lembrando que Bela Lugosi é um dos maiores intérpretes de Drácula na história. Essa incrível performance de Bowie, que ainda escalona sua aura mística com maquiagem e efeitos visuais, pode ser encontrada na HBO Max, assim como outro trabalho que traz um pouco dessa sobrenaturalidade, que é Labirinto, a magia do tempo, em que Bowie é o rei dos duendes, Jared, que literalmente é o único Funko até hoje que a marca distribui com um personagem de Bowie. Por favor, tragam mais. Mas para além disso, ele vai contracenar com a atriz Jennifer Connelly, num bom rito de passagem metafórico sobre responsabilidade geracional e o amadurecimento fraternal, pois ela, que queria tanto se livrar do irmão menor e não ter que ficar de babá para curtir a sua juventude, deseja que o irmão suma. E um mestre dos duendes faz exatamente isso. Um sedutor Bowie vai aparecer, levando o garoto embora, até que a irmã vai se arrepender e corre atrás. Esse filme mágico, que também está na HBO Max, escalona Bowie agora para o gênero da fantasia, do fantástico, e traz outras criaturas maravilhosas dirigidas por Jim Henson. Esses filmes haviam trazido de volta Bowie para os trabalhos em língua inglesa após o sucesso do filme alemão Eu, Christiane F., 13 anos drogada e prostituída, que trazia a trilogia dele de álbuns berlinenses. Mas ele também voltaria a gravar com parcerias inglesas como o Queen, com a famosa Under Pressure, e também nos Estados Unidos um outro grande hit, com Let's Dance, que brincava com um momento mais eletrônico e dançante. Assim, seus filmes vão trazer um ar mais sério, que entre essas aventuras fantásticas de sobrenatural, também apostaram em atuações mais dramáticas e inspiradas em questões da vida real, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, num filme também de coprodução internacional com Nagisa Oshima, o famoso diretor do polêmico Império dos Sentidos, que agora faria Merry Christmas, Mr. Lawrence, que em português ficaria Fúrio, em nome da honra, um de seus maiores reconhecimentos como um trabalho cenográfico. Nesta obra, Bowie vai trazer uma camada a mais para as questões de sexualidade que já havia abordado, por exemplo, em Fome de Viver. Por quê? Neste filme, depois de ter feito um triângulo amoroso com duas mulheres, agora ele vai assumir a sua bissexualidade com questões bastante subentendidas no exército e com militares japoneses, principalmente um comandante que vai se apaixonar por ele, mesmo que ele seja um prisioneiro britânico de guerra. Nesse cenário, a honra vai ser a questão principal, porque, enquanto um lado se deixava guiar pela tradição Bushido, o outro trazia também, com a língua inglesa, críticas bastante ácidas de que nenhum dos dois lados da guerra estaria impune a atos que tivessem sido irregulares no percurso do conflito. Ou seja, o filme aproxima inimigos de aliados e demonstra que qualquer um dos dois, quando ultrapassa códigos éticos, morais e valores humanos, pode sim ser responsabilizado, não importa quem ganhe ou quem perca na guerra. E esse amor velado que haverá entre um oficial e o prisioneiro interpretado por Bowie é uma das interpretações mais lembradas de toda a carreira do cantor.
Fúrio não foi o único filme com renome diretor de pompa dirigindo. Também teve em 1988 A Última Tentação de Cristo, que está com ninguém mais, ninguém menos do que Martin Scorsese atrás das câmeras, e onde Bowie interpreta a figura histórica de Pôncio Pilatos. Depois de participações menores em alguns outros filmes, como Absolute Beginners, de Julian Temple, ainda na década de 80, ele vai trabalhar menos na década de 90 com o cinema, mas ainda assim com importantes nomes do meio. Vide o cult absoluto Twin Peaks, que ultrapassa na sétima arte uma obra transmídia que foi da TV para o cinema, voltou décadas depois já no novo milênio e com Bowie marcando presença, dirigido por David Lynch, um dos cineastas favoritos de muita cinefilia. Além disso, esse ar mais misterioso, experimental e de vanguarda que o Bowie trazia na sua própria carreira e que vem para o cinema não só no Fantástico, mas também com essa forma mais avant-garde de cinema, também irá homenagear outros artistas correlatos, como, por exemplo, no seu próximo filme com o grande diretor, Basquiat, de Julian Schnabel, que vai trazer interpretação além da história do protagonista, que foi um dos pintores mais revolucionários da história, e inclusive trazendo questões étnico-raciais para o protagonismo da pintura naquela época, mas também interpretando outro grande pintor, Andy Warhol. E se já não fosse um enorme crédito interpretar Andy Warhol num filme sobre Basquiat, Bowie vai continuar dando vida a outras figuras históricas importantes, como Nikola Tesla, no filme O Grande Truque, de Christopher Nolan, em 2006. Tesla ficou conhecido por criar a corrente alternada de distribuição de energia elétrica e, infelizmente, quase foi apagado por concorrência desleal na época por causa de Thomas Edison, que acabou sendo cunhado como pai da eletricidade. Edison usou muitas questões da metafísica e de como o próprio Tesla estava à frente do seu tempo, acreditando em alienígenas, em realidades alternativas, em outras dimensões paralelas, para taxá-lo de insano, e assim retirando ele do mercado com formas injustas de não acolher a invenção do rival naquela época. O filme O Grande Truque traz não só à tona a figura histórica na pele de Bowie, mas também dá o devido respeito e reconhecimento a essa importante significância histórica. E Bowie também vai brincar com sua própria persona, porque ele vai fazer participação especial em inúmeras obras. Vide, por exemplo, em Zoolander, a comédia dirigida por Ben Stiller. Apesar de nunca ter almejado um Oscar ou algo assim, Bowie teve vários reconhecimentos, como por exemplo o prêmio de ator da Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror pelo papel de O Homem que Caiu na Terra, além, evidente, de ter tido inúmeras de suas canções na trilha sonora de vários filmes. Podemos citar como uma das mais famosas a música Heroes, que além do já citado Christiane F., também tem cenas históricas em filmes como Moulin Rouge, que em 2002 traz um medley com sua canção na voz de Ian McGregor, e também na famosa cena de As Vantagens de Ser Invisível, em que a grande personagem de Emma Watson alça seus braços para o céu e sente o vento atravessando o túnel em cima do capô do carro com a música Heroes de Bowie, marcando assim mais uma vez a história do cinema. Mas, para falar de suas trilhas sonoras é necessário todo um outro episódio, então fiquemos por aqui por enquanto na seção A e C no canal Like, que a gente recomenda. E você, curta.